Você sente que algo dentro de você morreu, mas ninguém percebeu. Já olhou no espelho e teve a estranha sensação de que está ali, mas também não está, como se por fora tudo estivesse aparentemente em ordem. Você cumpre suas obrigações, fala com as pessoas, responde mensagens, mas por dentro existe um silêncio que grita, um cansaço que não é físico, um buraco que você não sabe como explicar. Esse é o vazio. Mas não um vazio qualquer. É o tipo de vazio que consome em silêncio, que mina lentamente sua vontade de viver, que suga o sentido das coisas. É o tipo de vazio que Friedrich Nietzsche tentou decifrar quando falou da morte de Deus, e que Carl Jung enfrentou ao mergulhar no inconsciente sombrio do ser humano. E o mais perturbador é que esse vazio não aparece de repente. Ele cresce aos poucos. E quando você se dá conta, já não consegue lembrar quando foi a última vez que realmente se sentiu vivo. É como se o mundo inteiro estivesse hipnotizado por distrações, redes sociais, rotinas automáticas, promessas vazias de felicidade fácil, enquanto dentro de você uma pergunta se repete como um sussurro. Para que tudo isso? E talvez ninguém ao seu redor entenda. Talvez você mesmo não consiga colocar em palavras o que sente, porque não é apenas tristeza, não é só melancolia, é uma espécie de dor existencial, um incômodo que toca fundo na alma, que questiona o próprio sentido da existência. E isso assusta, porque não há remédio imediato, não há manual pronto, não há conselhos motivacionais que preencham esse tipo de buraco. Nietzsche chamava isso de niilismo, o colapso do sentido, a falência dos valores, a consciência cruel de que as estruturas que sustentavam a mente humana entraram em ruínas. Já Jung enxergava essa dor como uma manifestação profunda do inconsciente, uma tentativa da psique de comunicar que algo dentro de nós precisa nascer ou renascer. E é aqui que a filosofia se encontra com a saúde mental, porque não estamos falando apenas de ideias abstratas, estamos falando de sobrevivência, de um esforço diário para não se perder nesse abismo interior que muitos carregam sem nunca dizer em voz alta. E se você chegou até aqui, talvez esse vazio também te visite. Talvez você já tenha sentido essa sensação de flutuar dentro do próprio corpo, de sorrir por fora, enquanto por dentro tudo está desmoronando. Talvez já tenha procurado explicações, lido textos, visto vídeos, conversado com amigos, e mesmo assim sentiu que ninguém realmente entende o que acontece aí dentro. E a verdade é que nem sempre existe alguém que entenda, porque essa jornada muitas vezes é solitária. Mas isso não significa que você está sozinho. Existe uma linha tênue entre a dor e a lucidez. E às vezes, sentir esse vazio é o primeiro sinal de que você está acordando para algo maior. Algo que talvez nem mesmo o mundo esteja pronto para encarar. Mas então, o que Nietzsche e Jung diriam sobre esse estado mental? Como esses gigantes do pensamento lidavam com a escuridão da alma humana? E mais importante ainda, será que é possível atravessar esse deserto sem perder a si mesmo no caminho? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Mas antes, me diga, você já sentiu esse tipo de vazio? Se sim, escreve nos comentários. Eu sinto o silêncio. Quero ler o que você tem a dizer. Seu comentário pode ajudar outras pessoas a não se sentirem tão sozinhas. E se esse vídeo já mexeu com você até aqui, já deixa o like. Isso me ajuda a entender que esse conteúdo faz sentido para você e me motiva a continuar trazendo essas reflexões. Agora respira fundo, porque a próxima parte vai ainda mais fundo no abismo. E sabe por que é tão importante você comentar aqui embaixo? Porque quando você escreve, mesmo que seja uma frase, mesmo que seja só "eu sinto o silêncio", você transforma essa dor silenciosa em algo que respira. Você tira esse peso do peito, nem que seja um pouco. E o mais impressionante é que quando alguém lê seu comentário e diz "eu também sinto isso", uma ponte invisível se cria.
É assim que nasce um refúgio. É assim que se forma uma comunidade que, mesmo em meio ao caos, consegue construir sentido. Aqui nesse espaço você não precisa fingir que está bem. Aqui você pode ser cru, pode ser real, pode ser humano. E sim, nós vamos ler, vamos responder. Cada comentário carrega um pedaço da alma de quem escreveu, e isso é sagrado. Por isso comenta, de verdade, diz o que te apertou no vídeo, diz se já passou por isso. Se você acha que não tem palavras, escreve só, eu sinto o silêncio, porque isso já é o bastante. E não esquece de deixar o like, não é só para agradar o algoritmo. É porque quando você curte, essa mensagem chega para mais pessoas que talvez estejam agora no escuro, precisando de uma faísca de verdade. E se esse vídeo já tocou algo em você, imagina o que vem nos próximos. Então se inscreve, ativa o sininho, porque a gente ainda vai falar de Nietzsche, de Jung, de Kierkegaard, de Schopenhauer e de você, da sua mente, da sua alma e do que ainda pode ser reconstruído a partir do vazio. Esse canal não é só sobre filosofia, é sobre você, sobre o que você sente e não consegue explicar, sobre o que a maioria não quer encarar. Então, se você está cansado de respostas, prontas e quer mergulhar fundo de verdade, no que está por trás da dor, do silêncio, do pensamento, você está no lugar certo. Esse aqui é o seu espaço. Comenta agora, deixa o like, se inscreve, porque o próximo vídeo vai continuar exatamente de onde paramos e vai te fazer enxergar o que ninguém mais te contou sobre a sua própria mente. E se o que você sente não for uma fraqueza, mas um sinal de lucidez, já parou para considerar essa possibilidade? E se essa sensação de deslocamento do mundo, esse incômodo que te aperta o peito em silêncio, esse peso que você carrega sem conseguir explicar, for na verdade uma forma da sua mente gritar por algo que está acima do comum? E se longe de ser um problema, esse vazio existencial que te acompanha, for a prova de que você está começando a ver o mundo como ele realmente é? Cru, nu, sem as máscaras, sem os disfarces. Nietzsche chamava isso de atravessar o deserto da verdade. Jung via como um confronto com a sombra, aquela parte esquecida da psique que pulsa, silenciosa, no subsolo da consciência. E não é estranho como, quanto mais você tenta viver como todo mundo, mais você se sente esvaziado. Como se algo em você recusasse ser moldado por um sistema que se alimenta da sua alienação. A sociedade nos vende sonhos prontos, embalados, em frases de impacto e promessas de felicidade instantânea. Mas nada disso é real. E você sente isso. Você sente que existe algo profundamente errado nesse jogo todo. Você percebe o quanto tudo soa forçado, o quanto o mundo parece anestesiado, embriagado de distrações e dopamina barata. As redes sociais vomitam felicidade em excesso, corpos perfeitos, vidas que não existem. E no meio de tudo isso, você, com sua dor calada, se pergunta se o problema está em você ou no mundo que se recusa a olhar para o abismo. Mas, e se o problema estiver justamente em quem não sente, em quem não questiona, em quem aceita sem refletir? Nietzsche dizia que a verdade é feia, e é justamente por isso que a maioria foge dela. Porque enxergar dói, enxergar exige coragem, exige que você rompa com a normose, essa doença da normalidade, e encare o fato de que viver, de verdade, é também saber sofrer, saber duvidar, saber se perder. Jung acreditava que a crise existencial é o ponto de partida da individuação, o processo pelo qual o ser humano encontra seu verdadeiro eu. Ou seja, esse vazio não é o fim, é o começo, é um chamado. Mas quem ouve esse chamado? Quem tem coragem de seguir? Você talvez esteja nesse exato ponto, nesse momento onde tudo
Parece desabar, onde nenhuma certeza se sustenta, onde até as crenças mais íntimas começaram a ruir. E talvez isso te assuste. Talvez você tenha pensado que está ficando louco, que perdeu o controle. Mas o que você está vivendo, segundo a filosofia e a psicologia profunda, não é loucura, é despertar, é lucidez em meio ao caos. É quando a alma se recusa a viver no piloto automático e começa a buscar sentido. E é aí que tudo muda, porque a dúvida, a dor e o vazio deixam de ser inimigos e passam a ser mestres. Você já se perguntou por que sente tanto? Já tentou explicar para alguém e recebeu só um "isso passa"? Já sentiu que está vendo o mundo como ninguém mais parece ver? Se sim, comenta aqui embaixo agora. Escreve: "Estou começando a ver", ou qualquer coisa que você quiser compartilhar. Isso não é apenas um comentário, é um ato de coragem, de resistência contra a indiferença. Deixa o like se isso está mexendo com você e se inscreve para continuar com a gente, porque no próximo trecho vamos juntos atravessar o deserto e entender o que Nietzsche e Jung realmente queriam dizer quando falavam sobre confrontar a verdade oculta por trás do sofrimento humano. Você começa a questionar tudo. Nada mais parece suficiente, a rotina te consome, as palavras perdem o sabor. As promessas da sociedade, sucesso, dinheiro, status, já não causam entusiasmo. E no silêncio do seu quarto, no fundo do peito, existe algo que grita: qual o sentido disso tudo? É aí que Nietzsche entra. É nesse ponto de ruptura que a filosofia dele faz sentido como nunca antes. Porque Nietzsche não fugia do vazio. Ele olhava direto para ele. Encarava de frente o colapso dos valores, o fim das ilusões religiosas, a derrocada das verdades absolutas. Ele chamava isso de niilismo, esse estado onde os antigos pilares da existência desmoronam, deixando o indivíduo diante do nada. E o mais perturbador, ele dizia que isso era inevitável, que o niilismo era o destino da civilização ocidental. O que acontece quando matamos Deus? Ele perguntava em sua célebre frase: Deus está morto e nós o matamos. Não era uma provocação vazia, era uma denúncia. Nietzsche enxergava que, ao eliminar a figura de Deus, símbolo máximo de sentido e moralidade, o homem moderno havia se libertado, mas ao mesmo tempo se perdeu. Sem o divino, o que resta? Sem uma verdade absoluta, o que nos guia? Sem um propósito universal, o que dá significado à dor, ao amor, à vida? É nesse ponto que o abismo aparece. E quem olha para ele com sinceridade, sente exatamente o que você sente: um silêncio ensurdecedor, uma falta de chão, uma vertigem existencial. Mas Nietzsche não propunha que fôssemos fracos diante disso. Pelo contrário, ele dizia que o preço de confrontar o nada era altíssimo e que poucos estavam prontos, porque enxergar que não há um sentido pré-estabelecido para a vida é tão devastador quanto libertador. De repente, não há mais desculpas, não há mais um destino para te confortar. Tudo depende de você. Você se torna o criador do seu próprio caminho. E isso exige força, isso exige coragem. Por isso ele falava do espírito livre, aquele que tem a audácia de inventar seus próprios valores, de construir uma nova moral, mesmo diante do vazio. Um ser que transcende a crise, que não foge do caos, mas usa o caos como matéria-prima para a própria evolução. Só que até chegar nesse ponto, vem a dor, vem o luto, porque matar as velhas verdades é como perder algo querido, é como abrir mão de uma proteção. Nietzsche sabia disso. Ele dizia que a verdade, antes de libertar, destrói. Ela rasga a pele da alma, tira as muletas da mente e te deixa nu, só, vulnerável. Muitos não suportam isso, muitos preferem voltar para o conforto das ilusões, preferem fingir que ainda acreditam, preferem se anestesiar com distrações, vícios, religião vazia, filosofia de autoajuda. Mas
Você que chegou até aqui, provavelmente está entre os poucos que ainda buscam sinceridade, que sentem essa inquietação profunda e se recusam a calar a alma. Por isso Nietzsche ainda importa, porque ele não oferece respostas fáceis. Ele oferece armas, ferramentas, um caminho de superação que passa necessariamente pelo enfrentamento do vazio. Agora me diz, você já sentiu esse vazio? Já percebeu que as certezas que te ensinaram não sustentam mais o peso da sua existência? Já teve essa sensação de estar diante do nada, mas sem conseguir fugir? Comenta aqui embaixo se isso fez sentido para você. Escreve algo como: eu encaro o abismo, ou estou vendo o nada. Se você sente que essa mensagem te atingiu, eu vou estar lendo e respondendo. E se você ainda não deixou seu like, faz isso agora, porque essa é a forma de mostrar ao algoritmo que esse tipo de reflexão precisa alcançar mais pessoas. E se inscreve no canal, porque no próximo trecho vamos entrar na visão de Jung e o que ele via quando olhava para o inconsciente daqueles que perdiam o sentido da vida. Mas, enquanto Nietzsche nos entrega a crueza do abismo, sem disfarces, sem promessas, é Carl Gustav Jung quem entra em cena com uma chave simbólica, quase espiritual, para o mesmo vazio. Para ele, a dor psíquica, a angústia existencial, a sensação de que tudo perdeu o brilho e o sentido, não são apenas sintomas de uma mente doente, mas mensagens cifradas enviadas pela alma. Jung não enxergava a depressão como uma falha. Ele a tratava como um chamado, um clamor do inconsciente pedindo transformação. Ele dizia: aquilo a que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo dentro de você. Uma parte oculta da sua psique tentando emergir, tentando se fazer ouvir através do silêncio ensurdecedor da tristeza. Você já teve a sensação de que carrega algo dentro de si, mas não sabe o que é? Como se existisse um peso sem nome. Uma escuridão que não vem de fora, mas de algum lugar interno. Para Jung, isso tem nome: sombra. A sombra é tudo aquilo que negamos em nós. É o lado rejeitado, oprimido, esquecido do nosso ser. São os desejos reprimidos, as dores não vividas, as verdades que não tivemos coragem de encarar. E quando passamos tempo demais tentando manter tudo isso longe da consciência, ela dá um jeito de aparecer. Às vezes, em forma de crises existenciais. Outras, em forma de um cansaço profundo que nada cura. Em alguns casos, em forma de depressão. Mas aqui está o ponto essencial da filosofia junguiana. A depressão, por mais cruel que seja, pode ser o início de uma jornada arquetípica. A descida ao inferno interior, o mergulho no inconsciente, uma espécie de noite escura da alma, como os místicos medievais chamavam. É um estágio doloroso, sim, mas necessário, porque só ao atravessar essa escuridão é que algo novo pode nascer. Jung acreditava que o inconsciente tem um movimento natural em direção à totalidade, o que ele chamava de individuação. E para isso acontecer, é preciso integrar a sombra, dialogar com ela, reconhecer que o que te assusta também faz parte de você. O monstro não é um inimigo, é um pedaço da sua verdade, e quando você foge dele, ele cresce, mas quando você o encara, ele se transforma em força. Essa é a diferença entre sobreviver e renascer, entre se anestesiar e se transformar. Enquanto o mundo te empurra para uma cura superficial, Jung te convida a mergulhar fundo, a ouvir o que sua alma está tentando dizer por trás do sintoma. Por isso ele dizia que os sonhos são mensagens do inconsciente, que as imagens simbólicas não são aleatórias, que existe sabedoria naquilo que te causa medo. E quando você começa a interpretar os sinais, a dialogar com sua dor, em vez de apenas querer silenciá-la, você descobre que há algo além da escuridão. Você descobre que não está quebrado,
Você está sendo chamado para se tornar quem você realmente é, não quem te disseram que você deveria ser. Talvez a sua tristeza seja, na verdade, o início de uma jornada arquetípica. Talvez esse vazio existencial não seja o fim, mas o portal. Talvez tudo o que você sente seja uma forma de convocação. E se for isso mesmo, o que sua alma está tentando te mostrar agora? O que existe dentro do seu silêncio que você ainda não teve coragem de ouvir? Comenta aqui embaixo se alguma frase daqui te tocou de verdade. Escreve "A sombra me chama" se você sente que algo dentro de você despertou. E se você ainda não deu like, esse é o momento. O algoritmo precisa sentir que esse tipo de conteúdo faz sentido. E se inscreve agora no canal, porque no próximo trecho vamos explorar como esses dois pensadores, Nietzsche e Jung, podem se encontrar dentro de você e como a união da filosofia com a psicologia pode se tornar o caminho mais real de transformação. E agora, como se tudo isso já não bastasse, como se a dor que Nietzsche descreveu e a sombra que Jung revelou não fossem complexas o suficiente por si só, entra em cena o mundo moderno, com suas telas brilhantes, notificações incessantes e uma promessa vazia de felicidade a cada rolar de dedo no feed. Vivemos mergulhados em uma realidade que anestesia com distrações, enquanto alimenta a sensação de inadequação. A cada instante, somos bombardeados por estímulos visuais, sons, comparações silenciosas e falsas narrativas de sucesso. A dopamina é despejada no cérebro em pequenas doses viciantes. Um like aqui, um story ali, e por alguns segundos sentimos que somos vistos, que existimos, mas logo passa. E o que fica depois é ainda mais silêncio. Um silêncio interno, corrosivo. Um buraco que parece se alargar cada vez mais. Jung chamaria isso de uma desconexão com o self. Nietzsche diria que estamos afogados no niilismo disfarçado de entretenimento. Porque o que é o vício em dopamina, se não a recusa em encarar o próprio vazio? O mundo moderno criou uma ilusão de presença, mas a alma está ausente. As redes sociais prometem conexão, mas alimentam o isolamento. Mostram vidas editadas, mas escondem as feridas reais. E você que está aí agora assistindo esse vídeo, talvez já tenha sentido esse incômodo. Talvez já tenha notado que por mais que se distraia, algo dentro de você continua gritando por sentido. Porque o vazio existencial não se preenche com imagens bonitas ou frases motivacionais de autoajuda. O vazio só se preenche quando você se encara de verdade. O problema é que o mundo te oferece 1000 formas de fugir, mas quase nenhuma para voltar. Nos ensinaram a correr da dor, a calar a angústia com séries, rolagens infinitas e filtros que escondem até quem somos. Nos disseram que estar bem é parecer bem, mas Nietzsche gritava que a verdade dói e que somente quem suporta encará-la pode recriar a própria existência. Jung complementaria dizendo que o sofrimento que não encaramos conscientemente será vivido como destino. Ou seja, o que você reprime volta, o que você ignora te consome. E nessa sociedade dopaminérgica, onde tudo precisa ser rápido, instantâneo e anestesiante, parar para olhar para dentro virou um ato quase subversivo. Quando você sente que não se encaixa, que está deslocado, que sente demais, enquanto todos parecem distraídos, não é fraqueza, é sensibilidade, é percepção aguçada, é talvez até um chamado filosófico, psicológico, espiritual. Você está começando a notar as rachaduras da Matrix. Está enxergando o colapso silencioso de um mundo que tenta parecer feliz, mas está sufocado em ansiedade, comparações e superficialidade. Nietzsche chamaria isso de moral dos fracos. Jung diria que você está ouvindo a voz do inconsciente coletivo, pedindo por cura, por reintegração, por verdade.
Olhe ao seu redor. As pessoas vivem com fones nos ouvidos, olhos fixos na tela, mente em outro lugar. Estão presentes, mas não estão. Estão vivas, mas não sentem. E você? Você ainda sente? Você ainda pensa? Então você está despertando. E talvez esse vídeo seja o espelho que sua alma estava procurando. Comenta aqui embaixo se você já se sentiu assim, presente, mas vazio. Usa a frase "Eu vejo a Matrix", se isso ressoou em você. E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o like agora. Não pelo algoritmo, mas porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar quem realmente precisa. E se inscreve no canal agora. Aqui, a gente não foge do abismo. A gente olha dentro dele e encontra sentido. E talvez o mais cruel de tudo isso não seja o vazio em si, mas o fato de você perceber o que quase ninguém mais vê. A dor de enxergar aquilo que os outros ignoram. O fardo silencioso de sentir com profundidade enquanto o mundo segue anestesiado. Porque ver demais, sentir demais, compreender demais tem um preço. E não é pequeno. É como se você fosse condenado a viver numa camada mais profunda da existência, onde tudo dói mais, onde nada passa despercebido, onde até o silêncio fala alto demais. E por mais que você tente explicar, por mais que deseje ser compreendido, as palavras nunca dão conta. Porque o que você sente é denso demais, complexo demais, verdadeiro demais, e o mundo não está preparado para lidar com verdades tão nuas. Nietzsche sabia disso. Jung sabia disso. Eles sentiram na própria pele o desconforto de carregar uma lucidez que não cabe nos moldes da normalidade. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como, escreveu Nietzsche. Mas, e quando esse porquê parece distante ou até mesmo inexistente? E quando a lucidez se torna um labirinto onde cada resposta gera mais perguntas? Esse é o sofrimento dos lúcidos. Não é a dor física, nem a ausência de conquistas, nem mesmo a solidão comum. É uma espécie de dor metafísica, uma angústia existencial. Como se a alma estivesse gritando por sentido num mundo que responde com memes e distrações. Jung chamou isso de noite escura da alma. Um processo profundo, doloroso, em que tudo parece ruir para que algo novo possa nascer. Mas nem todos estão prontos para atravessar essa noite. Porque encarar o inconsciente, enfrentar a sombra, suportar o peso da verdade, exige coragem. E exige também um tipo raro de sensibilidade, aquela que transforma dor em consciência, silêncio em revelação e escuridão em luz interior. Se você sente que está cansado de fingir, cansado de sorrir enquanto algo dentro de você grita, talvez não esteja doente. Talvez esteja apenas lúcido demais para um mundo que aprendeu a sobreviver fingindo estar bem. Você sente isso? Não. Sente essa desconexão silenciosa, como se estivesse entre dois mundos, o superficial, onde todos vivem correndo, e o profundo, onde as perguntas que você carrega nunca encontram respostas simples. E mesmo sem falar, mesmo sem expressar, há algo no seu olhar que denuncia que você vê além. Que você percebe os jogos sociais, as máscaras, os vazios disfarçados de sucesso, e isso te dói. Dói porque você queria autenticidade. Dói porque você queria vínculos reais. Dói porque você não nasceu para apenas existir. Nasceu para compreender, para sentir, para transformar. E talvez seja justamente essa dor que te torne diferente. Porque quem sente demais também tem a capacidade de se transformar demais, de reconstruir-se a partir das próprias cinzas, de fazer da crise uma travessia, de fazer do abismo uma ponte, de fazer da lucidez um despertar. Você não é fraco por sentir, é raro. Raro como uma mente que pensa além,
como uma alma que não aceita verdades rasas, como um coração que pulsa mesmo em meio ao caos. Se isso te tocou, comenta aqui. Sinto demais, ou escreve o que essa parte do vídeo te fez lembrar, sentir ou refletir. Deixa o like se você sente que esse vídeo está falando com partes suas que ninguém costuma alcançar. E se inscreve no canal, porque aqui a gente sente junto, pensa junto e constrói um caminho onde a dor se transforma em sentido. Se por um instante você mudasse o ângulo da sua dor, e se esse vazio que parece te consumir em silêncio não fosse na verdade um fim, mas um convite? E se essa ausência que te corrói por dentro não estivesse apenas te destruindo, mas também limpando o terreno para algo novo? Porque há um momento sutil, quase imperceptível, em que o que parece desespero absoluto revela outra face. Uma espécie de clareza dolorosa, uma lucidez que rasga, mas também liberta. E é aí que você começa a perceber. O vazio não é só destruição, é espaço. E espaço é possibilidade. Espaço é nascimento. Espaço é silêncio fértil, onde o eu verdadeiro começa a sussurrar, pela primeira vez, sem interferência. É nesse chão quebrado que começa a reconstrução. Não a reconstrução apressada, que tenta tapar buracos com distrações, frases prontas ou espiritualidade superficial. Mas a reconstrução autêntica, onde cada tijolo é colocado com consciência, onde cada escolha deixa de ser reflexo do mundo e passa a ser expressão da sua essência. Friedrich Nietzsche falava sobre isso quando dizia que precisamos nos tornar quem somos. E como se faz isso? Parando de fingir, parando de seguir scripts impostos, parando de aceitar verdades que não nos pertencem. O niilismo para ele era como uma morte simbólica, a ruína de todos os valores herdados, mas também o ponto zero, a partir do qual uma nova ordem pode nascer, uma ordem interna, não ditada pelo mundo, mas esculpida no próprio espírito. Jung também caminhava por essa estrada. Para ele, o colapso do eu social não era uma falha, mas uma etapa inevitável no processo de individuação. E o que é a individuação, senão a coragem de abandonar máscaras e mergulhar na sombra, de olhar nos olhos do que dói e reconhecer que ali, bem ali, mora um pedaço seu, esquecido, silenciado, rejeitado. Esse vazio, essa angústia que parece te reduzir ao nada, pode ser exatamente o que estava faltando para te reconectar com aquilo que é genuinamente seu. Porque é no silêncio que a alma grita. É no escuro que a verdade brilha com mais força. É na ausência de sentido externo que nasce a possibilidade do sentido interno. A sociedade moderna tem medo do vazio. Nos ensina a temê-lo. Nos treina para preenchê-lo o tempo todo, com compras, com dopamina, com aparências. Mas talvez seja a hora de fazer o contrário, de sentar dentro desse vazio e escutá-lo, porque ele fala com a voz da sua alma. E se você escutar com atenção, vai perceber que ali dentro não há apenas dor, há direção, não há apenas escuridão, há solo fértil, não há apenas perda, há libertação. Libertação do que esperavam de você. Libertação do que te ensinaram que você devia ser. Libertação das pressões externas que te afastaram da tua própria voz. Esse é o ponto de inflexão, o momento onde o desespero vira despertar, onde a dor vira portal, onde o que parecia o fim se revela como início. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas agora você entende que o vazio não veio para te matar. Veio para te mostrar quem você pode se tornar quando para de fugir. Quando decide habitar a si mesmo. E esse talvez seja o ato mais radical de todos. Existir com autenticidade, com profundidade, com presença, num mundo que vive na superfície.
E é nesse instante onde tudo parece se reduzir ao caos interno, que começa, de forma quase imperceptível, a germinação de algo novo. A dor ainda está ali. O vazio ainda respira dentro de você. Mas agora, existe um olhar diferente sobre isso tudo. Não mais o olhar de quem quer se livrar do que sente a qualquer custo, mas o olhar de quem começa a perceber que existe sentido até mesmo na dor. Carl Jung chamava esse processo de individuação. E não há palavra mais precisa para o que começa a emergir quando você escolhe permanecer em si, apesar do sofrimento. A individuação não é uma promessa de felicidade constante. É um caminho de retorno à totalidade, um mergulho profundo no inconsciente, onde você encontra partes esquecidas, renegadas, rejeitadas de si mesmo. E é justamente ao reunir essas partes, ao integrar a sombra e acolher o que antes era evitado, que surge um novo tipo de força. Uma força que não grita, que não precisa ser vista, mas que sustenta. Uma força que vem de dentro e que não depende mais da aceitação externa, das máscaras sociais ou das fugas diárias que a cultura moderna insiste em empurrar. E aqui entra Nietzsche, com sua filosofia tão brutal quanto libertadora. Ao falar de amor fati, ele nos convida a amar o destino. Não o destino idealizado, mas o real. Ele diz: minha fórmula para a grandeza no ser humano é amor fati. Não querer nada diferente nem no futuro, nem no passado, nem por toda a eternidade. Não apenas suportar o que é necessário, ainda menos ocultá-lo, mas amá-lo. Essa ideia, à primeira vista, parece cruel. Amar o que nos fere, amar o que nos arranca o chão, mas Nietzsche não está dizendo para aceitar a dor com passividade. Ele está dizendo que há uma forma de transmutar até o sofrimento em força criativa. Que a verdadeira liberdade não está em evitar o abismo, mas em aprender a dançar à sua beira e, quem sabe, criar beleza a partir dele. Nesse ponto, quem sente o vazio não está mais à deriva. Começa a surgir a semente da esperança, mas não aquela esperança vazia, feita de promessas doces e soluções fáceis, mas uma esperança concreta, plantada no solo da própria angústia. Uma esperança que reconhece que o caminho será árduo, que haverá recaídas, que o silêncio ainda vai gritar às vezes, mas também entende que é possível atravessar, que há uma travessia. E mais do que isso, que justamente por você sentir com tanta intensidade, por encarar de frente o que a maioria evita, você pode estar mais perto da liberdade interior do que jamais imaginou. Porque só quem desce até o fundo do poço conhece a textura do próprio limite. Só quem encara o desespero descobre o que realmente importa. E só quem abraça sua sombra encontra a luz que não se apaga. O mundo de hoje te vende distração, vende anestesia, vende fuga. Mas você que chegou até aqui já não se satisfaz mais com paliativos. Você busca profundidade. Você quer encontrar sentido, mesmo que isso custe desconstruir tudo o que te ensinaram sobre quem você deveria ser. E essa coragem é rara. É valiosa, é revolucionária. Então, se essas palavras estão ressoando aí dentro, escreve aqui nos comentários: eu abraço o que sou. Ou compartilha qual dessas ideias mais te tocou. Deixa o seu like se sentiu que essa reflexão mexeu contigo. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento certo. Aqui é o seu espaço. Aqui a dor é bem-vinda, o pensamento é profundo e o vazio é solo fértil. Mas quando o silêncio parece finalmente dar lugar a um sussurro de sentido, quando a escuridão começa a revelar formas e contornos que antes pareciam apenas sombra, é aí que algo mais profundo se anuncia. Não é exatamente alívio, não é paz. É como se a alma começasse a escutar outra frequência, mais grave, mais real.
Uma frequência que atravessa as máscaras da cultura, os filtros da positividade tóxica, os manuais simplistas de autoajuda. Porque agora que você sentiu na pele o que Nietzsche chamou de a morte de Deus, agora que encarou o niilismo existencial com o olhar nu, sem desviar, sem pedir desculpas por sentir demais, sem anestesiar a própria consciência, é agora que você está prestes a descobrir a parte que ninguém quer contar, a parte mais sombria e talvez mais libertadora. Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. O caminho da individuação é também o caminho da verdade, mas não a verdade romântica, não aquela que traz conforto imediato. É a verdade como corte, como lâmina que separa o que é essência do que é ilusão. Nietzsche, por sua vez, não escreveu para te consolar, escreveu para te sacudir, para te tirar da zona de conforto e te obrigar a confrontar as raízes mais profundas do seu sofrimento, não como um fardo, mas como o terreno fértil da tua transformação. E é nesse ponto do processo, quando o ser humano começa a construir seu próprio sentido a partir do caos, que algo inusitado acontece. A possibilidade de criar valores autênticos, de se reinventar não por influência externa, mas por fidelidade à própria alma. Só que, ao mesmo tempo, surge também um novo tipo de solidão. A solidão de quem despertou, de quem não pode mais voltar a caber no molde antigo. E é sobre isso que quase ninguém fala. Sobre o preço de ver com mais clareza, sobre o custo de não mais conseguir se entorpecer com as distrações superficiais, sobre o risco de perder tudo o que é falso, antes de descobrir o que é real. E é aí que Jung e Nietzsche se encontram numa encruzilhada perigosa e necessária. Porque ambos sabiam que esse processo tem um ponto de ruptura, um detalhe sombrio, um limite que, se não for compreendido, pode levar à ruína. E é justamente esse ponto que separa quem se transforma de quem se afunda. Um limite sutil, mas profundo. Nietzsche insinuou isso em suas entrelinhas mais densas. Jung tentou alertar, por meio dos seus arquétipos. E você que está aqui comigo, prestes a cruzar essa linha, precisa saber qual é esse detalhe, porque ele pode ser o divisor entre reconstrução e colapso. Então agora eu quero que você me diga, esse vídeo te tocou de alguma forma? Você já sentiu essa solidão de quem vê além? Já sentiu que acordou de um sonho coletivo e não sabia mais onde pertencia? Comenta aqui embaixo, eu escolho despertar. Ou compartilha comigo a sua experiência. Sim, eu leio os comentários. E sim, nós respondemos. Cada um deles é parte viva dessa reflexão. Se isso fez sentido para você, deixa seu like agora, porque isso nos mostra que estamos no caminho certo. E se ainda não se inscreveu, essa é a sua chance de fazer parte de algo maior. Porque no próximo vídeo eu vou te revelar o detalhe sombrio que tanto Jung quanto Nietzsche tentaram deixar como legado e que pode mudar tudo o que você pensa sobre sua dor. Então agora, exatamente aqui, nesse ponto entre o abismo e a ascensão, onde a dor deixa de ser apenas sofrimento e começa a se transformar em símbolo, é onde você precisa fazer uma escolha. Não uma escolha fácil, não uma dessas decisões rápidas que fazemos no automático, mas uma escolha existencial. Continuar dormindo no conforto do vazio anestesiado ou acordar de vez, mesmo que isso custe tudo aquilo que você pensava ser. Porque se você chegou até aqui, se assistiu até o final, não foi por acaso, não foi por entretenimento, foi porque algo em você está em ebulição. E talvez, mesmo sem saber, você esteja mais próximo do seu verdadeiro eu, do que jamais esteve. O canal O Último Filósofo não é apenas um espaço de conteúdo. É um ponto de encontro para quem pensa demais, sente demais, sofre em silêncio e carrega perguntas que não cabem em respostas prontas.
Aqui, cada vídeo é uma jornada. Cada reflexão é uma fresta que rompe o véu do mundo superficial e toca o território sagrado da mente, da alma e do pensamento filosófico profundo. E se isso falou com você, se em algum momento dessas palavras você se sentiu visto, ouvido, compreendido, então você já faz parte dessa comunidade. Só falta um gesto para formalizar esse pertencimento. Se inscreve no canal agora. Sim, agora. Não adia. Porque o próximo vídeo vai te mostrar o detalhe sombrio que Nietzsche sugeria nas entrelinhas e Jung sussurrava nos sonhos. E essa informação pode não só mudar o modo como você vê a depressão existencial, mas também como você entende a própria vida. Deixa o like também. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo precisa ser entregue a outras mentes profundas como a sua. E comenta aqui embaixo com a frase: "Eu vejo no escuro", para que eu saiba quem são os que atravessaram até o fim. Quem teve coragem de encarar sua própria sombra. Eu leio cada comentário, respondo sempre que posso, e é através deles que esse canal pulsa, cresce, ganha alma. Não fecha esse vídeo sem fazer isso. Se inscreve, deixa o like e comenta agora. A sua presença aqui não é só bem-vinda, ela é necessária. E no próximo vídeo, a verdade que quase ninguém ousa dizer será dita.